Fala, galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre o São Paulo, é claro. Nessa semana que nós tivemos algumas novidades sobre sondagens de jogadores que podem sair. Também interesse em novos jogadores, teve jogador novo chegando, Andrés Colorado. Mas vamos começar falando sobre o jogo praticamente esquecível do São Paulo, 0-0 contra a Campinense. E eu digo quase que esquecível porque ele aconteceu aí um dia depois de um acontecimento muito histórico que está tomando o noticiário dia e noite e a mente de muita gente, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. E o jogo do São Paulo também não contribuiu para virar a manchete de lugar nenhum, porque foi um 0-0 modorrento, né? Se a gente for analisar o jogo como um todo, bom, Copa do Brasil, primeira fase, o São Paulo precisava só empatar para se classificar. Empatou por 0-0, né? Fez o mínimo necessário. Mas se a gente for analisar o jogo em si, o primeiro tempo do São Paulo acho que foi bom. O São Paulo não precisava, né, ir com tudo para o ataque, porque o empate já lhe garantia a classificação, mas ao mesmo tempo ele foi aos poucos ali tateando, vendo por onde que era o jogo, percebeu que tinha muito espaço no meio da defesa da Campinense, aí ia trocando os passes e chegou várias vezes muito próximo de fazer 1-0 no primeiro tempo, e não sofreu praticamente risco nenhum. No segundo tempo, eu não sei por que exatamente, mas o São Paulo entrou numa preguiça desgraçada. Então, se o primeiro tempo foi relativamente bom do Tricolor, o segundo foi totalmente inaceitável. O time ficou com muita lerdeza na troca de passes, né? Perdeu todo aquele ritmo que tinha no primeiro tempo, ficou ali tocando bola, não conseguia espaços e aí acabava perdendo a bola no campo de ataque e dando a chance de contra-ataque para a Campinense. E a Campinense é um time muito limitado, não fosse tão limitado, poderia ter feito um gol até no final do jogo, ali teve algumas chances, não chances de gol, mas assim, conseguiu pelo menos chutar de fora da área, sabe, no contra-ataque. E vai que uma bola dessas entra, né? E aí o São Paulo seria desclassificado por preguiça, sei lá, de jogar o segundo tempo, porque esse time estava morto no segundo tempo. Parecia que queria o 0-0 de todo jeito. E um sufoco não, mas assim, passou um risco desnecessário de não se classificar, sabe? Deixando a Campinense ali rondando a área no finalzinho do jogo. Inclusive, assim, coisas que, não era nem para acontecer. Por exemplo, o Rafinha fazendo cera no final do jogo. Você acha que o São Paulo precisa fazer cera contra a Campinense na primeira fase da Copa do Brasil? Você acha que tá certo isso? Para garantir o 0-0? Eu acho muito pouco para esse time do São Paulo. E aí eu coloco mais uma vez um pouco na conta dos jogadores, porque o Rogério Ceni estava pedindo mais movimentação e o time foi bem no primeiro tempo, tanto que eu achava que no segundo tempo ia deslanchar, fazer 2 gols, 3, sei lá, achei que ia ser uma vitória tranquila, mas fato é que o São Paulo acabou se complicando na partida desnecessariamente, ou pelo menos, vamos dizer assim, ele ficou correndo um risco desnecessário. Mas, bom, vamos falar um pouquinho dos jogadores, porque a gente tem também, algumas pequenas boas notícias no time, né? O São Paulo entrou em campo com Jandrei, Diego e Arboleda na zaga, Rafinha e Léo como laterais, Pablo Maia no meio, Nestor e Sara como meias, Nicão, Caleri e Alisson lá na frente. Eu achei que, mais uma vez, pelo segundo jogo consecutivo, o Nicão foi bem, ele tá melhorando, né? Tá se mostrando um jogador mais útil. O Caleri passou em branco, até tentou fazer alguma coisa, o Alisson brigou, mas acho que como destaques mesmo do jogo, dá pra gente colocar o Rodrigo Nestor e o Sara. Esses 2 meias foram muito bem. O Sara sempre vai bem, né? Mas eu falei do Rodrigo Nestor porque ele não vinha tão bem, aí fez o gol no clássico contra o Santos, e nessa partida pra mim foi um dos melhores em campo. Ele participou muito tanto no ataque quanto na defesa, e deu passes açucarados assim para criar jogadas ofensivas do São Paulo, e está se mostrando que ele tem muita potencial para ser um garçom mesmo, um jogador que dá passes verticais e bons para quebrar as linhas do adversário, né? Então acho que esses são, vamos dizer assim, os maiores destaques do time, né, por parte do lado positivo. E eu achei que quem entrou não entrou muito bem. Então o Luciano não fez nada demais, o Éder também não. O Reinaldo entrou, para mim, foi a alteração que o Ceni fez de errado, porque
No segundo tempo, tudo bem, você quer... O Rogério Ceni talvez com a alteração quisesse que o Reinaldo fizesse mais ultrapassagens, porque ele é mais ofensivo do que o Léo, para conseguir talvez criar uma jogada de gol e aí o São Paulo ficar mais tranquilo no jogo. Mas eu acho que o Rogério colocou o Reinaldo no momento que estava claro que o São Paulo estava bem lerdão e a Campinense estava começando a gostar do jogo. Então eu acho que nessa situação não fez sentido colocar o Reinaldo ali. O Reinaldo você tem que colocar quando você tem que ir com tudo para cima, né? Porque aí você tira o seu lateral que sabe marcar bem ali, que é o Léo. O Léo não estava apoiando mesmo, mas pelo menos ele estava marcando bem. Então eu não concordei muito com essa mudança, que é basicamente uma mudança de esquema tático, né? Quando você tira o Léo, coloca o Reinaldo. O Reinaldo é um jogador muito mais ofensivo e que deixa muito mais espaço atrás também. Então eu achei que foi um pouco precipitado por parte do Rogério. Ele poderia ter mantido os 4 que começaram e estavam bem ali atrás, com o apoio também do Pablo Maia. E aí, se ele quisesse até colocar o Reinaldo, ele poderia, sei lá, tirar o Nicão, colocar o Reinaldo, sabe? Colocar o Reinaldo meio que numa segunda linha, terceira linha ali na frente para tentar criar uma jogada, mas sem comprometer a parte defensiva do time que estava bem. Tanto que no finzinho do jogo, as poucas chances que a Campinense teve de chutes de fora da área saíram nas costas do Reinaldo. Então foi esse risco desnecessário, acho que foi um pouco por essa alteração equivocada do Rogério Ceni. Mas eu achei que fez certo em trocar ali, colocar Éder, Luciano, porque os jogadores já não estavam conseguindo fazer muita coisa ali na frente, e também porque o jogo pedia um pouco mais de troca de passes, e nesse sentido, como o São Paulo estava mais trocando passes do que cruzando na área, faz sentido você colocar ali Luciano e Éder, que são jogadores que têm bastante qualidade e que o Luciano principalmente cria bastante jogadas pelo chão, né? Às vezes até funcionando quase como um meia. Bom, pessoal, vamos passar agora para a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. No começo da entrevista ele falou sobre o desempenho do time, disse que acha que eles fizeram um ótimo primeiro tempo, o São Paulo, inclusive criou mais chances do que no jogo contra o Santos, e que no segundo tempo, por conta do cansaço, do gramado alto e também da questão psicológica, né, do time ficar com medo de tomar um gol, atrapalhou e aí não foram tantas chances criadas. Depois perguntaram para o Rogério sobre mudanças no time, se as mudanças vão continuar mesmo quando a equipe estiver no seu nível físico ideal. E o Rogério disse que sim, ele falou assim, sim, queremos ter sempre o melhor time fisicamente, deixando aí a entender que ele vai ficar mudando sempre para ter os que estão em melhor condição, independentemente de todo mundo já estar na melhor forma física. Na sequência perguntaram sobre o Rodrigo Nestor, porque ele foi bem no jogo, né? Daí o Rogério disse, foi o melhor jogo do Nestor comigo. Ele funciona bem nessa posição, mais adiantado, sendo que o Pablo fica mais responsável pela marcação atrás. E hoje ele jogou mais como 10. Na sequência perguntaram sobre o Andrés Colorado e as primeiras impressões do Rogério sobre o novo reforço. O Ceni disse... ele não estava inscrito por conta do visto, né, questão da Polícia Federal, mas ele é um volante que pisa na área, finaliza, tem um bom jogo aéreo por conta da altura, mas ele ainda não jogou esse ano, então precisa de tempo para conseguir entrar em forma física ideal. Na sequência perguntaram se o Léo, com o Rogério Ceni, vai jogar só pela lateral esquerda ou eventualmente pode atuar pela zaga também, porque o Léo não tem mais jogado pela zaga, né? O Rogério respondeu o seguinte, pode jogar tanto na zaga quanto na lateral. Quando joga um lateral mais físico de um lado, eu tento colocar um mais talentoso do outro. Então ele explicou para dizer, né, que tinha o Léo mais físico de um lado, Rafinha mais talentoso do outro. Ele sempre tenta trazer esse equilíbrio, nas palavras do próprio Ceni. Na sequência, questionaram sobre o Luciano, o que o Rogério achou da volta dele. O Rogério falou o seguinte, minha conclusão é que ele precisa trabalhar mais a parte física. Eu achei que ele tivesse em condições, mas está um pouco abaixo. Depois também falou que o Luciano flutua bem entre linhas. E na sequência perguntaram sobre o capitão, né? Porque nesse jogo foi o Rafinha que foi capitão, diferente de outras partidas aí. E o Rogério disse o seguinte, o Rafinha é muito importante para o ambiente, ele está sempre de bom humor, sorrindo, traz uma energia positiva e acha importante distribuir a liderança do time entre vários jogadores, né? A braçadeira não ficar com um só, para distribuir a liderança. E a última pergunta foi em relação ao Jandrei.
perguntaram se o Rogério Ceni esperava ou se ele foi surpreendido que o Jandrei se adaptou tão rapidamente. O Rogério respondeu da seguinte forma: não fui surpreendido porque fui eu que pedi a contratação. Eu trouxe o Felipe para o Fortaleza, que jogava com os pés, e eu trouxe o Jandrei para o São Paulo. Era um jogador com quem já tinha enfrentado, conhecia ele por conta disso, e a construção é a melhor qualidade, né, a melhor característica do Jandrei. Bom, pessoal, nessa semana nós também tivemos algumas outras notícias em relação ao São Paulo. A gente teve uma entrevista com o Carlos Belmonte nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, e ele falou algumas coisas interessantes, né? Acho que as principais foram duas. Primeiro, ele foi questionado sobre a SAF, né? A possibilidade do São Paulo se tornar uma SAF, e ele disse que hoje isso é praticamente impossível de acontecer, porque não seria aprovado pelo Conselho e tal, mas ele, pessoalmente, Belmonte, acha que no futuro, isso é um futuro inevitável para o São Paulo, sabe? Como se o time um dia vai ter que virar uma empresa. Ele acha que isso é o futuro, ele falou de um jeito como se achasse que isso é o futuro para o futebol brasileiro como um todo. E outra coisa bem interessante que o Belmonte falou é que o São Paulo, acompanhando o noticiário da Ucrânia, ficou de olho para ver se algum jogador que ficaria ali escanteado por conta da situação, né? Muito provavelmente a maioria dos brasileiros vão tentar fugir da Ucrânia, numa situação de guerra, né? Muito, muito séria, muito grave, e o São Paulo já se adiantou, achei até faltou um pouco de sensibilidade, assim. Ele foi atrás do David Neres para perguntar se o David Neres se interessaria por ficar no São Paulo por empréstimo, seria a ideia, talvez assim de 1 ano e tal, enquanto ele não pode jogar lá na Ucrânia. Então ele ficaria emprestado ao São Paulo. São Paulo não tem nem grana para comprar, assim, nem para pagar o salário inteiro do David Neres. Então teria que ser um negócio muito bem feito ali com o Shakhtar Donetsk para ele poder, o São Paulo poder simplesmente pagar uma parte dos salários e tê-lo de graça, só por empréstimo, né? E aí depois liberá-lo de volta quando a situação lá estiver um pouco mais normalizada. Mas, a princípio, o que se viu foi um interesse do Shakhtar só em vender o jogador. Então, fica mais complicado, obviamente, porque o São Paulo não tem a menor chance de pagar o preço que custa um David Neres hoje em dia, um jogador de seleção brasileira e tal. Mas interessante o São Paulo ir atrás. Acho que ele, por um lado, está certo de fazer a proposta, mas por outro eu achei meio insensível, porque o cara ainda está lá, acabou de começar a guerra e o São Paulo já vem atrás perguntar se ele quer jogar. Ele precisa primeiro conseguir sair do país, sair em segurança, né? Ele tá no meio de uma guerra, não é uma coisa simples assim. Então, achei que São Paulo também foi um pouco afobado demais, assim, né? É uma situação muito delicada que está acontecendo lá. Ele, os familiares, todo mundo está com medo de perder a vida, entendeu? Não é qualquer coisa que está acontecendo lá na Ucrânia. Está sendo simplesmente invadida por uma das maiores potências militares do mundo, né? A segunda maior do mundo, a maior potência nuclear do mundo. Bom, e tirando isso, ao longo dessa semana a gente também soube do interesse de 2 jogadores do São Paulo também para irem para times ucranianos. E obviamente que, por conta da situação geopolítica, praticamente que os 2 negócios melaram. Uma era uma sondagem que o Dynamo de Kiev fez pelo Igor Gomes, mas acabou não sendo uma proposta, e sim uma sondagem, e também uma outra proposta do Dynamo mesmo pelo Rodrigo Nestor. Nestor que, como eu disse, jogou bem essa última partida contra a Campinense, e eu acho que até vem se destacando mais que o Igor Gomes. Mas, obviamente, que, primeiro, os jogadores não vão querer ir para a Ucrânia numa situação dessa, e segundo, que é tudo muito incerto. Não sei se São Paulo, né, gostaria de fazer negócios com um time que está num país que a gente não sabe de nada que vai acontecer no dia seguinte, né? Bom, e além dessas notícias aí que eu comentei com vocês, a principal da semana, é claro que é a contratação do São Paulo, né? O São Paulo contratou o Andrés Colorado, um volante colombiano de 23 anos e mais de 1,90 m, ele tem 1,93 m, então o Rogério, que gosta de volante alto, ficou contente. E esse Andrés Colorado, que era um time que disputava o campeonato colombiano pelo Deportivo Cali, ele se destacou bastante em 2021, no ano passado, pelo time dele, é claro, mas ele se destacou a ponto de chegar até a seleção colombiana, e não só chegou à seleção colombiana, como foi, inclusive, ele jogou uma partida, um amistoso contra Honduras e marcou um gol. Então o cara
tá bem ali, né? Teve um ano meteórico aí de 2021, que virou titular ali do time, começou a jogar super bem e tal, se destacou, foi para a seleção, já marcou gol. Então, o Andrés Colorado realmente jogador aí que o São Paulo estava procurando um primeiro volante, né? A gente tinha comentado que essa era a prioridade do tricolor no mercado nesse momento. Então, chegou um volante, um cara que pode jogar como primeiro ou segundo volante, e ele é um jogador que se define como alguém que corre de área a área, então ele defende bem, mas ele também aparece para finalizar no campo ofensivo, tanto que, né, eu dei esse exemplo aí, que ele marcou gol pela Colômbia. E assim, um cara que o Rogério queria, porque é alto, forte e tal, o Rogério gosta de jogadores que são bons no jogo aéreo, e ele chega aí no momento em que tem o Pablo Maia surgindo, tal, mas é um garoto, e o Luan machucado que não volta, né? Tá muito tempo parado, então entendeu-se que era preciso trazer mais alguém para reforçar esse setor do time. E em relação ao contrato em si, o Andrés Colorado chega por empréstimo de 1 ano, ou seja, ele joga até o final do ano, então ele veio basicamente aí com um preço, eu não lembro agora exatamente de cabeça, chegaram a falar, né, do preço, mas era um valor assim, menos de R$1 milhão pelo empréstimo, algo do tipo, e ele chega então até o final do contrato e já tem aquela cláusula de preço pré-estabelecido, caso o São Paulo queira adquiri-lo ao final do contrato. Então, se o São Paulo achar que ele jogou muito bem, que ele vale a pena, no final do ano pode comprá-lo de forma definitiva. Mas eu achei interessante essa contratação do São Paulo. Bom, primeiro porque é óbvio que o São Paulo precisava de volante, a gente falava isso o tempo inteiro aqui, que uma das besteiras dessa diretoria, ao meu ver, foi dispensar o Lisieiro no começo do ano, porque era uma das únicas opções ali de jogador que pode jogar como primeiro volante. E segundo lugar, porque trouxeram um jogador que, tudo bem, ele não é garantia nenhuma, porque é um cara aí que vem de um, vamos dizer assim, de um país que não tem um campeonato tão competitivo, né? A Colômbia, tudo bem, não é dos piores, mas veja o Gabriel Neves, ele chegou, não é um jogador horrível, mas não conseguiu se firmar, né? Para jogar no São Paulo, pra você sair de um campeonato como o Uruguai, para você partir para o Campeonato Brasileiro, tem um nível aí diferente de exigência, né? Então, o cara tem que ser bom mesmo para se destacar, tem que ser os melhores desses países sul-americanos. E no caso, o Andrés Colorado ele chega por empréstimo, então acho que essa é uma boa jogada do São Paulo, no sentido de que se o cara não funcionar, no final do ano ele volta, não foi um investimento grande, sabe, que o Tricolor fez. Enfim, eu gosto quando o jogador vem por esse tipo de contrato, porque aí o time fica menos comprometido, ele pode, né, o jogador pode não se adaptar, pode não jogar bem, pode acabar não rendendo o que se esperava. Então, eu gostei do jeito que o contrato foi feito também, né? Conheço pouco sobre o jogador, vamos ter que esperar para ver, mesmo se ele jogou bem na Colômbia, outra coisa é jogar bem no Campeonato Brasileiro, como eu disse. Mas vamos ver, um cara que pelo menos trouxeram alguém da posição e a gente ouve falar bem dele, que é um cara que realmente estava se destacando, e tinha gente inclusive falando que ele era um dos principais jogadores colombianos hoje em dia que atuam na Colômbia, não só volantes, mas de todos os jogadores que atuam na Colômbia, ele era realmente um dos maiores destaques dos que jogam na Colômbia, obviamente, né? Sem contar os que atuam em outros mercados, como o mexicano, o europeu e tal. Mas uma boa notícia então para o São Paulino, e agora o São Paulo está correndo atrás para inscrevê-lo nas competições para ele poder atuar pelo tricolor. Bom, pessoal, próximo jogo do São Paulo é pelo Campeonato Paulista, fora de casa contra a Água Santa. Então, São Paulo que está, nesse momento que eu estou gravando, ainda lá na Paraíba, tem que fazer uma viagem longa, voltar para São Paulo e já tem que enfrentar time fora de casa, né? Esse jogo vai ser na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Isso porque é segunda-feira de carnaval, né? Por isso que eles colocam nesse dia e horários esquisitos. Mas, enfim, São Paulo vai enfrentar a Água Santa fora de casa e esse jogo vai ter a transmissão do Premier. E depois, né, galera, pensando aí já na Copa do Brasil, o São Paulo que se classificou contra a Campinense vai enfrentar o Manaus na próxima fase. E o lado bom disso é que não vai ser em Manaus, o jogo vai ser no Morumbi.
também é jogo único, mas dessa vez não tem esse critério aí de empatou, o São Paulo se classifica, né? Se o jogo empatar, ele vai para os pênaltis. Então, jogo no Morumbi vai ser São Paulo e Manaus, ainda sem data, sem definição de dia e horário, mas já sabemos que esse jogo será pelo menos no Morumbi. Vamos ver se no Morumbi o São Paulo joga um pouco melhor, né? Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria trazer para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem e até a próxima.